Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregaram, não fiqueis preocupados de como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havareis de falar, mas sim o Espírito Santo do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho, e os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Estevão, um modelo para nós. Porque ele é uma pessoa com Deus. E quando a pessoa está com Deus, a graça, o poder de Deus está com ele, conosco. Através de Estevão, prodígios e sinais eram feitos. A sabedoria do Divino Espírito Santo estava nele. Temos que lembrar que ele era um diácono, que algumas pessoas queixaram os apóstolos que não estavam sendo servidos e decidiram escolher diáconos. Os apóstolos tinham que pregar a palavra de Deus e diáconos eram escolhidos. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E daí nós perguntamos, será que ele estava lá no cenáculo quando desceu o Espírito Santo e todos ficaram cheios do Divino Espírito Santo? Se ele não estava lá, certamente os apóstolos oraram por ele. E toda a força e o amor do Divino Espírito Santo tomou posse de todo o ser dele. A palavra de Deus nos diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com outras pessoas, não conseguiram resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava, ele pregava a palavra de Deus. Começaram a persegui-lo. Ao ouvir essas palavras de Estevão, ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus de pé à direita de Deus. E ele disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Ele entregava-se a Deus,
Certamente ele rezava este salmo: em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Diariamente, Estevão fazia isto. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. E quando a pessoa se entregue a Deus, Deus toma conta desta pessoa. Deus cuida. Uma força espiritual vem para esta pessoa. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Vosso amor me faz saltar de alegria, pois olhastes para as minhas aflições. A palavra de Deus faz bem. Mesmo na perseguição, nas tensões, nosso espírito pode soltar de alegria. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. O próprio Jesus disse, quando vem a perseguição e as dificuldades e pessoas contra você, porque você é uma pessoa de Deus, não se preocupe. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de você. E Jesus diz: mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Pentecostes é a plenitude do Espírito Santo. Ficaram totalmente cheios do Espírito Santo. E o dom da fortaleza vem, e o amor, e a alegria, o louvor, a adoração vem. Mesmo no meio das dificuldades, a pessoa está agradecendo. Por quê? Cristo vivo está na pessoa. E nós recebemos Cristo vivo na Santa Comunhão. E nós temos que acreditar que o Pai nos ama e nos manda seu próprio Filho para viver dentro de nós. É o dom do alto, é o presente de Deus Pai para cada um de nós, é a presença de Jesus dentro de nós. Daí nós entendemos a encarnação. Por que o Pai mandou seu Filho? Para ele viver aqui na terra, mas para ele viver dentro de cada um de nós. Não sou eu que vivo, Cristo está vivendo dentro de mim. Vocês lembram que Jesus falou para Nicodemos que é necessário nascer de novo? Não nascer fisicamente, mas espiritualmente. E a vida de Deus nasce dentro de nós e cresce dentro de nós. Se nós estamos bebendo a água viva, o Espírito Santo, nós sentimos revigorados, é uma força, mesmo no calor das tensões, não é? Jesus prometeu para nós uma vida na abundância. E podemos dizer que em abundância, Jesus, que é a vida, vivia dentro do Estevão. Eu vim para que você tenha vida. É a vida dele. A vida dele em abundância, que é a presença amorosa dele dentro da pessoa humana. E com Jesus está. Com Jesus a gente consegue. Com Jesus falando dentro de nós
Não vamos nos preocupar com aquilo que nós vamos falar, porque o Espírito Santo de Deus falará em nós. Aí que está a plenitude do Divino Espírito Santo, o sopro constante, orientando, palavras de saber a vontade de Deus, as palavras que nós devemos dizer, o que pensar, o que decidir em nossa vida, é a vida em Deus. Somos filhos abençoados de Deus, amados e queridos de Deus. Deus nos ama, Ele fala conosco, o Pai orienta seus filhos. Jesus, nosso mestre, fala conosco, os seus alunos. O Divino Espírito Santo sopra, anima, fortalece, enche com o amor. Porque a nossa força é Deus. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo morando dentro de nós. A palavra Emanuel é muito forte. É Deus conosco. Estevão poderia dizer isto: Deus está comigo. Enquanto o apedrejaram, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Ele sabia que ia morrer. E não ficou revoltado, reclamando e falando alguma coisa para aquelas pessoas, mas ele falava com Deus. Sempre permaneceu na presença de Deus. Você lembra o que Jesus disse? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. No caso de Estevão, ele permaneceu na presença de Deus e Deus fiel permaneceu nele. Nosso Deus não é um Deus longe, mas é um Deus íntimo. Vocês falam no missa sempre, Ele está no meio de nós. Ele está aqui dentro de cada um de nós. E esta é a nossa força. É Deus conosco, como Deus esteve com Estevão. Nós temos que aprender a viver com Deus. Ele viverá sempre conosco. Abaixe sua cabeça e faça sua oração.